Deus não se surpreende com suas quedas. Ele já sabia. Muitos se perguntam por que ainda pecam amando a Deus. Descubra como essa graça pode transformar sua luta e trazer paz duradoura. Muitos crentes se questionam: por que ele ama a Deus, mas continua caindo no pecado? Essa angústia é real. Eles se olham no espelho após um deslize e uma pergunta ecoa: se eu realmente amo, por que ainda faço o que não devo? Por que repito os mesmos erros? Por que a boca ora louva, ora fala o que envergonha a fé? Um peso invisível aperta o peito. Essa contradição incomoda a alma. É como se o coração de um crente quisesse o céu, mas seus pés estivessem presos na lama. Muitos vivem essa guerra interna em silêncio. Sorriem por fora, mas carregam uma batalha que não termina, solitariamente. Uma parte da alma clama por santidade. Outra insiste em caminhar no mesmo lamaçal do pecado, constantemente dividido. Ele não está sozinho. Muitos se condenam, pensando serem os únicos. Mas o apóstolo Paulo já expressou essa mesma angústia. Aquilo que ele quer fazer, não faz. Mas o que odeia, isso ele faz. Aqui começa a ferida da alma. Se um crente ama a Deus, por que peca? Se crê, por que ainda tropeça? Se ora, por que ainda cai? Quantos se deitam à noite prometendo: amanhã será diferente? Mas o ciclo se repete antes do sol se pôr. E a culpa, como uma sombra fria, o abraça. É uma prisão invisível, sem correntes de ferro visíveis. São correntes na mente, no coração, no hábito. Uma prisão que transcende o físico e aprisiona o espírito. O pecado não é apenas um ato isolado. É um eco que grita dentro do crente, afastando-o de Deus gradualmente. Não é Deus quem o rejeita, mas ele próprio acredita não ser digno. A autocondenação é um muro invisível. O coração que antes corria para a presença divina, agora se esconde, como Adão no jardim, envergonhado e temeroso. Muitos se sentem assim. Deus continua lá, mas eles temem se aproximar, carregando a vergonha de mais uma queda. A culpa não tratada se torna um muro alto entre o crente e a esperança, isolando-o de todo consolo. Mas por que isso acontece? Porque pecamos mesmo amando a Deus? A resposta não é simples, e ele descobrirá. A resposta está na poeira da nossa humanidade, nos buracos da alma, nas cicatrizes que todos carregamos. O coração humano é um campo de batalha. De um lado, a fé que desperta e deseja viver para Deus plenamente. Do outro, a carne, que pede prazer imediato, atalhos e grita quando a alma está cansada e vulnerável. Essa batalha interior é exaustiva, um grito silencioso quando a alma se sente mais fraca e vulnerável à tentação. Entre o amor por Deus e o apelo do pecado, o crente se vê dividido, um conflito constante. Não é só falta de vontade ou oração. Não é preguiça espiritual, mas uma realidade. O pecado é atraente. Ele se apresenta como alívio momentâneo, como consolo, como descanso rápido para dores profundas. Uma falsa promessa que ele busca em sua dor. Caímos não por amar o pecado, mas por buscar nele um remédio errado para uma ferida verdadeira e profunda. O pecado é um analgésico que adormece a dor, mas nunca cura a doença da alma, apenas a esconde. Ele mascara a ferida, mas não fecha o corte. Promete prazer, mas entrega vazio e mais dor na alma. Promete liberdade, mas coloca correntes invisíveis, aprisionando o coração do crente na ilusão. Essa falsa liberdade aprisiona, deixando o crente em um ciclo vicioso de desilusão e arrependimento profundo. Quando o crente acorda desse engano, ele percebe: ama a Deus, mas não aprendeu a lidar com suas fraquezas. Ele ama a Deus, mas não deixa o Senhor entrar nos quartos escondidos de sua alma, onde a dor reside. Ama a Deus, mas ainda tenta lutar com armas humanas. Uma guerra que exige armas espirituais para a vitória. É aqui que começa a virada. Porque o amor de Deus não é ingênuo. Ele conhece tudo.
Ele conhece as quedas do crente antes que aconteçam. Vê os tropeços antes do primeiro passo, sempre. E ainda assim, Deus o ama. A profundidade desse amor é imensurável e constante, sem falhas. Deus não se surpreende com a fraqueza do crente, nem se assusta com sua queda, compreendendo. Ele não vira o rosto quando o crente tropeça pela 10ª vez no mesmo lugar. Sua presença é fiel. Ele continua chamando o crente pelo nome. Mas muitos perguntam, por que não me livra logo desse pecado? O processo de libertação não é só parar de pecar, mas aprender a depender de Deus de verdade. É deixar de acreditar na própria força e começar a se apoiar na graça divina, completamente. A vida cristã não é um atestado de perfeição, mas um convite diário para se levantar, mesmo após a queda. A cruz não foi erguida para os perfeitos, mas para os quebrados, os cansados, os que falham, para os que choram em silêncio depois de mais uma derrota. A cruz é a esperança deles, a salvação. Jesus sabia que o caminho seria estreito, que a carne resistiria, que a mente seria fraca demais. Por isso, ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Uma verdade libertadora para o crente. O crente não cai porque não ama a Deus. Ele cai porque ainda aprende a amar a si mesmo. Ele cai porque a batalha é real, mas a vitória já foi conquistada na cruz, de uma vez por todas. Ele cai porque é humano, mas é na sua humanidade que Deus derrama a graça abundante e salvadora. A luta é constante, mas a graça divina é um oceano que cobre todas as falhas humanas, sem limite. O amor de Deus não se mede pelas vitórias sozinho, mas pela mão que se estende para levantar. Talvez o crente esteja cansado de prometer e não cumprir, de lutar com armas cegas, cansado de acreditar que a queda é maior que o amor de Deus. Mas o que Deus espera não é perfeição imediata. O Senhor espera entrega, sinceridade, um coração que reconhece: não consigo sozinho, mas contigo posso recomeçar. A palavra de Deus diz: se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de tudo. Não é apenas perdão, mas purificação completa. Ele não só apaga o passado do crente, ele trata a raiz do problema. Não apenas enxuga as lágrimas, mas cura a ferida profunda da alma. O processo pode ser longo, doloroso, exigindo olhar para dentro e encarar o que sempre quis esconder. Mas é nesse processo de confrontação que a graça de Deus se torna real e palpável, libertando. Encarar as próprias sombras é o caminho para a verdadeira luz, revelando a misericórdia de Deus. Talvez o crente nunca tenha contado suas batalhas secretas. Sorri por fora, morre por dentro, em silêncio, cansado de uma fé de fachada onde tudo parece em ordem, mas segredos o esmagam sem parar. Esses segredos não o separam de Deus, mas o isolam da liberdade que Ele oferece em sua graça. Deus já sabe de tudo. E Ele continua amando, continua chamando, continua lembrando. Minha graça te basta. Então, por que o crente continua pecando mesmo amando a Deus? Ele é humano, está em processo. Santidade não é um evento, é uma caminhada contínua, uma jornada de fé e aprendizado diário. O amor verdadeiro não é medido pela ausência de quedas, mas pela persistência em se levantar. Mas pela perseverança em se levantar e voltar para Deus todas as vezes, com um coração sincero. A pergunta muda: o que Ele fará com esse amor divino que tudo abraça? Vai continuar fugindo de Deus ao cair ou vai correr para Ele, mesmo sujo, cansado, quebrado? Deus não quer uma performance perfeita. Ele quer um coração sincero e entregue, sem máscaras. Ele quer filhos que, mesmo frágeis, reconheçam que precisam dele. Uma dependência total e amorosa. O crente não está sozinho. Quando ele pecar, lembre-se, isso não muda o amor de Deus por ele. Mas também lembre-se, esse amor é forte o suficiente para não o deixar preso onde ele caiu.
Ele o chama para levantar, para voltar, para viver em liberdade plena e verdadeira. Talvez hoje seja o dia de dar esse primeiro passo, não da perfeição, mas da sinceridade do coração. Dizer ao Senhor: eu ainda caio, mas não vou desistir. Eu ainda peco, mas ainda te amo. E eu creio que o teu amor é maior que o meu pecado. Essa oração pode mudar tudo, porque ela não parte da força humana, mas da graça inesgotável dele, que tudo sustenta. E agora, convidamos o crente. Se esta mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários algo edificante que ela despertou. Deixe seu like e se inscreva para apoiar nosso canal e fortalecer sua fé.